Networking Arte é uma plataforma que oferece cursos e mentorias online para escritores, desde a escrita criativa até a venda do livro. Ela surgiu a partir de uma necessidade real do mercado literário, onde os escritores enfrentam dificuldades para escrever com qualidade, revisar antes de publicar, acessar os serviços de edição, de registro e de publicação e entender e atuar com assertividade o mercado do livro para o resultado esperado, que é a venda do livro. Através da Networking Arte, os escritores terão acesso a uma rede de profissionais para produção, para edição, para mentorias e também uma livraria virtual. Esta é a Casa Networking Arte, uma iniciativa apresentada para a Secretaria de Cultura de Mato Grosso e que está sendo acelerada pela CECEL e pela Oi Futuro. Nós tivemos como desafio a primeira aula na sala Escrita Criativa da Casa Networking Art, que tratou do tema Crônicas, com a professora Maria Tereza. Esta é a segunda aula sobre contos na sala Escrita Criativa, também com a professora Maria Tereza. Quem assiste o final da aula das crônicas vai prestar atenção que eu, enquanto iniciativa acelerada, estou num processo de iniciação, de aceleração e com o suporte dos nossos mentores do programa. E o desafio desta segunda aula foi eu, Lene Ziliotto, escritora, proponente dessa iniciativa, superar desafios, entre eles o das tecnologias. Então, hoje foi o dia em que eu procurei entender e fazer acontecer uma oficina na plataforma Zoom. E estou aqui para dizer que o desafio foi um aprendizado bastante grande para mim, assim como outras plataformas que eu estou conhecendo, e para também justificar que esta aula eu esqueci de gravar. Então, quando a professora já havia iniciado a aula, eu lembrei que eu precisava gravar. Então, vocês podem observar que ela começa sem a abertura, sem a apresentação de abertura, mas não falta muito conteúdo. A professora estava no início e eu comecei a gravar a aula. Então, fiquemos agora com a segunda aula de escrita criativa na iniciativa Networking Art. Mas, com certeza, quando esta plataforma ela estiver profissionalizada, com qualidade, com a produção merecida, vocês terão acesso a todos esses conteúdos que foi dito, de toda a jornada do escritor. Então, vamos para a aula com a professora Maria Tereza, Contos. Então, por isso também surge esse modo de falar. Na realidade, eles estavam contando os acontecimentos. E quanto ao conteúdo do conto, geralmente ele tem uma trama única, um conflito único, mas nós vamos ver que algumas outras coisas se envolvem nesse conflito principal, eu até diria. E aí é uma narrativa um pouco mais concisa e com um pouco menos tempo do que um romance precisa. O fôlego do conto é bem menor do que o do romance. Bom, aí as novas técnicas e estilos de escritas que foram surgindo desde o século XVIII, século XIX, século XX se aprimorou e hoje nós temos na contemporaneidade uma série de tecnologia que nos ajuda a escrever. Mas assim, no sentido mais amplo, ele pode ser utilizado como a língua inglesa utiliza, que é o short story. É uma história curta, é uma história pequena. Então, mas é uma história. Está sendo contada. E é um texto cujos traços obrigatórios, normalmente é essa a regra que fala, é a curta extensão e a escrita em prosa. Isso é uma definição básica para conto e que nós, obviamente, entendemos que tem que ser isso mesmo, porque é prosa. Aí nós vamos entrar na teoria do conto. Por isso eu falei na literatura americana. Não sei se algumas de vocês conhecem, talvez outros não, mas, enfim, o Edgar Allan Poe foi um poeta imenso, quando eu digo assim, de uma repercussão enorme nos Estados Unidos, e foi poeta e também escreve contos. E ele estabelece a teoria do conto, surge com ele, na realidade. Ele diz que ingredientes básicos do gênero, como ingredientes básicos, a intensidade resultando, evidentemente, de um bom domínio da brevidade e da unidade
buscando o efeito único, que seria a verdade. Então, apesar dele dizer que o conto é um texto breve, mas ele tem uma união, assim mesmo ele deve demonstrar uma intensidade para poder envolver o leitor, senão vai se tornar um texto assim corriqueiro de uma leitura mais até informativa. Então isso é um dos elementos importantes do conto, a intensidade. Então, aqui nós temos algumas explicações sobre a teoria do conto. Então, vocês estão vendo, quem assistiu à aula sobre crônica, a aula foi a crônica foi mais leve, não há uma teoria da crônica, mas existe a teoria do conto, porque é um texto que demanda isso. É um texto que é muito mais profundo e tem um plot, como se diz em inglês, tem um enredo, tem uma trama que envolve personagens e situações. Então, o que é importante desse texto é que, a partir da idealização inicial do efeito único a ser atingido e que, para tanto, geraria a necessária invenção dos acontecimentos a serem narrados. Então, o que vocês têm? O conto, ele até pode partir de uma situação real, mas não obrigatoriamente. Mas para ele desenvolver a sua complexidade, a sua intensidade, ele pode estar envolvido numa invenção de acontecimentos. Normalmente o contista faz isso. Você não vai escrever 3, 4, 6, 8, até 8 páginas, normalmente. Aliás, eu vou fazer um adendo aqui. Tudo que se fala de regras, de técnica, isso tem a sua relatividade, porque nada é fixo, nada é definitivamente obrigatório para ninguém. E vocês vão ver mais adiante um grande contista falando: quem define é o autor. Então, nós temos um embasamento, nós temos onde nos embasar, mas esse embasamento, essa teoria e essas colocações, elas não são para limitar e para tolher a criatividade do contista. Então, a necessária invenção dos acontecimentos a serem narrados, isso é preciso para desenvolver um texto um pouco maior. E aí, esse efeito único deve parecer natural, etc. Mas um grande aspecto que o Edgar Allan Poe destaca: a leitura de uma só sentada para se conseguir esta unidade de efeito. Eu falei, me perguntaram lá na terça-feira como é que eu fazia essa avaliação, e eu disse: a primeira leitura, se eu fizer de um fôlego só ou de uma sentada só, eu digo, bom, o conto já vou rever. Então, aí nós vamos avaliar as outras partes, todas as demandas teóricas. Mas, assim, o conto, quando prende, você lê de cabo a rabo, né? De uma vez só. E você diz, como já disseram para mim, acabou? Mas por que acabou? Eu queria mais. Isso é um grande elogio para quem é um contista ou para quem é um escritor. Aí a teoria do conto coloca sobre a extensão do conto e seu tempo de leitura, que o Edgar Allan Poe explica. Referimos-nos à prosa narrativa curta, que requer de meia hora ou 1 ou 2 horas de leitura atenta. E quantas vezes nós fazemos um conto de 3, 4, 8, 10, 12 páginas e que talvez meia hora e nem precisa de 1, nem precisa de 2 horas. Mas isso também é relativo. É verdade, obviamente, é uma colocação para definir teoria, mas não é uma obrigatoriedade. Outro teórico que se refere ao espaço ocupado é Foster, no início do século XX. Ele é do início do século XX, dizendo que o conto, para ser considerado como tal, deve ter 50.000 palavras. Eu faço meus contos com 10.000, 12.000, 15.000, 50.000, já é quase um caminho de um romance, né? Então, é bem isso. Mas há outros teóricos também que resumem e simplificam toda essa conceituação. Aí está Mário de Andrade. É um grande exemplo dessa simplificação, quando diz: conto é tudo que o autor assim o denomine. Da mesma forma, outros autores, focalizando a atenção para o leitor, afirmam: conto é tudo aquilo que o leitor assim aceite.
Então, vocês vejam, há uma teoria do conto, entretanto, há um contraponto ou uma complementariedade em que diz: se o autor assim diz que é um conto, então vamos aceitar o que o autor diz. Ninguém sabe mais do que o próprio autor, daquilo que ele está escrevendo. E também se há o aceite do leitor, definido. Então, a teoria do conto, ela é apresentada, ela é defendida por alguns teóricos, mas, de qualquer forma, ela tem sempre algumas complementações. O que eu queria chamar a atenção de vocês foi o que nós falamos da outra vez, é que todas essas partes sobre a teoria do conto, que não está inteira aqui, é um texto muito grande, está lá como referência a primeira teoria do conto e tem todo o site onde está todo esse artigo sobre o conto, um artigo grande, longo. O que significa o quê? Que o conto ele se baseia numa referência, numa cientificidade. Então, ninguém está discutindo o conto, apresentando teoria do conto do nada. E quando a gente apresenta o Andrade, aí no caso é o próprio Mário de Andrade, mas antes, no caso de o Hohlfeld, foi ele que buscou essa citação. Então, é nele que aparece a citação de outros autores. Então, assim, essa é a importância de quando se fala numa pesquisa, para poder você ler, para você entender, inclusive, aquilo que você está escrevendo e ver que há uma discussão científica, acadêmica em torno disso. Quando se fala acadêmica, é academia universitária, né? Quando a gente está na universidade, a gente chama de academia. Eu faço parte da academia, ou seja, do ambiente universitário, fora as academias de literatura, as academias literárias. Pena que a Elieder não vai poder vir hoje, mas está aí o mini conto, porque depois nós vamos explorar o conto. Mas vejam só o mini conto. É um conto pequeno, óbvio, por isso o mini conto, mas deve ter as características do conto. Narratividade, ou seja, narrador, personagem, espaço e tempo. E, importante, efeito, intensidade e tensão. Vocês, por favor, prestem atenção nesses mini contos. Maria procurou pelo dia do trabalho em seu calendário. Percebeu que eram todos. Vocês imaginam que atrás dessa frase, que muitos diriam que é uma simples frase, existe todo um universo de informação? Começa logo pela própria pessoa, foi uma mulher que fez isso, né? Ali. Procurou pelo dia do trabalho. O que existe atrás de dia do trabalho? Então, nós temos que ler, o mini conto tem que ser lido na sua grandiosidade, na sua significância maior. E percebeu que eram todos. O dia do trabalhador, sempre uma comemoração no dia do trabalhador, mas o dia do trabalhador é todos os dias. Então, vejam só essa da Cíntia Moscovitch, depois nós vamos ver sobre a Cíntia. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Gente, são duas frases, simplesmente analisando. E, no entanto, apresenta uma conjuntura de vida completa e finda e terminada. Uma vida inteira pela frente. Então, assim, é preciso saber ler mini conto. Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Eu acho isso triste. Né? Primeiro, a palavra vende-se, é uma palavra forte, fica comercial. Então, tira o sentimento de perda, né, da dor, transforma isso, diminui. Isso é a minha análise. Vocês vão poder fazer análises completamente, talvez, assim, diferentes, ou não completamente, mas um pouco diferentes, com outras visões. E sapatinhos de bebê nunca usados. O bebê não nasceu, morreu antes, morreu logo depois. Então, assim, que tristeza enorme vem por trás disso. Na realidade, cada mini conto desse pode ser desenvolvido em contos de 2, 3, 4, 5, 6, 8 páginas. É possível ser feito isso. Fui da Lígia Fagundes Telles. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Bom, aí já tem uma outra grande análise. Primeiro, confessa. A gente, quando confessa algum erro, uma falha, um pecado, ou confessa uma alegria, tem que voltar lá, aí você vai voltando com calma. Então, confessa uma alegria, enfim, nós podemos usar várias situações da vida da gente.
Mas por que ela foi confessar no mar? Ele não responde. Talvez seja exatamente por isso, porque o mar ouve, ele está simplesmente lá. E talvez ela simplesmente quisesse falar dessa confissão, falar do que estava acontecendo, sem esperar resultado, sem esperar resposta, crítica ou qualquer constrangimento, pode ser. Bom, aí nós temos o nosso grande cronista, o Dalto Trevisan. A velha insônia tossiu 3 da manhã. Gente do céu, a velha insônia, quer dizer, uma insônia constante, recorrente. Tossiu, quer dizer, ela chegou, né? ou ela estava lá, e daí ela se manifestou mais ainda às 3 horas da manhã. Quer dizer, não dorme, é uma insônia constante. Aí, sobre a estrutura do conto. Essa estrutura precisa ser objetiva e fechada. Quando se diz fechada, ela tem que ter o foco em uma única história e num único conflito. Isso não é assim, às vezes as pessoas dizem, mas está acontecendo várias coisas. Estão acontecendo outras situações, mas que são no entorno do conflito principal. Às vezes relacionada com o personagem ou os personagens principais. Então, não se tem assim outros conflitos que vão competir com o conflito principal. Isso não. Então, como todo texto que nós aprendemos desde garotos na escola, nós temos também introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas também o clímax da história é obrigatório para um conto. Então, vamos lá, Leni. Lene, aí eu sempre erro, Leni. Ah, meu Deus. Introdução, obviamente, a apresentação da narrativa, da sua história, mas não é assim como vocês pensam. Eu vou apresentar... Não. Na introdução, ambienta-se de forma breve os personagens, o espaço, o tempo e o enredo. Você vai dando levemente essas explicações. E também apresenta o problema, o conflito, mas de uma forma diferente. Vamos ver como pode ser. Olha só, esse conto é meu, está lá o nome, Na Luta por Seu Espaço. Tem gente que já conhece isso. Começo a minha história pelo final. Estranho, não? Como assim, começar pelo final? Então, não é começar, seria finalizar. Mas é necessário assim fazer para que faça sentido todo o conteúdo seguinte. Tenho uma neta famosa, artista plástica, designer, gráfica. Destacou-se na universidade, ganhou uma bolsa para fazer pós-graduação na área de artes gráficas em uma instituição parisiense, onde também teve excelente desempenho por sua criatividade e habilidade. Com isso, foi convidado a organizar cursos de extensão, desenvolver projetos, editoras, criando capas, ilustrações para livros. Suas pinturas em óleo sobre enormes telas também chamaram a atenção nas galerias na Europa, sendo convidada para expor individualmente em exposições coletivas. Bom, eu fiz uma introdução geral, mas vocês já viram que eu estou falando de uma pessoa que é relacionada a mim, mas não sou eu a principal. Então, aqui eu já dou uma dica de personagens, certo? E digo que é preciso saber alguma coisinha para depois entender toda a história. Vamos adiante, Lene, que assim vocês vão entender melhor ainda. Além da sua extrema competência profissional, ela é extraordinariamente linda. 1,82 m, magra, elegante, elogios comuns da avó, né? Toda avó acha seus netos maravilhosos. Tudo isso, naturalmente, sem esforços ou sacrifícios. É descendente de uma princesa Maasai, tribo do Quênia. Ela é negra e eu sou branca. Como explicar isso? Aqui eu já dei uma bela entrada no conto, no texto do conto, até no conflito, até em todo o desenvolvimento do conto. Eu já falei e já disse, ao afirmar, ela é negra e eu sou branca. Não precisa ser obrigatoriamente com conflitos raciais, mas sempre tem, né? Mas essa história começou há muitos anos, quando eu fui para a África com uma amiga que trabalhava em uma empresa de turismo ambiental para participar de um congresso. Sabedora do meu interesse pelo continente africano, ela insistiu que eu acompanhasse. Tivemos a oportunidade de conhecer as lendárias paisagens africanas, especificamente as quenianas, e participar do safari. Esse negocinho aqui não sai. Do safari e naturalmente, o safari estava programado para nós duas, customizado.
Então, já dei mais uma entrada no espaço, né? Vai se passar grande parte, ou o conto todo, ou como será, na África, no Quênia. Então, você já tem, assim, já tem dicas, introduções dos personagens, já tem introduções do espaço. Ah, não, aí vem o desenvolvimento. Então, a introdução que eu fiz, eu já dei para vocês uma ideia do que vai acontecer, né? Porque eu já mostrei um pouco de personagem e um pouco do local. Mas é no desenvolvimento que acontece a ação que vai modificar o estado inicial da narrativa. Às vezes modifica bastante, às vezes modifica pouco, às vezes nem modifica. Mas ele, ou quando não modifica, ele desenvolve, ele se desenrola, né? E essa ação é em relação ao conflito que foi apresentado na introdução. Eu disse para vocês que a minha neta era negra. Eu, não, a pessoa, né? Que tá, eu. Que a minha neta era negra e eu sou branca. Isso já tem uma parte do conflito apresentado. É no desenvolvimento que os acontecimentos da história ocorrem, e aí o conflito vai se desenvolver, e vocês verão isso. Então, o conflito é fundamental para a narrativa, pois é ele que movimenta os personagens, que dinamiza a narrativa e a própria leitura. Senão, vocês ficam... eu estava lendo que a Marinês escreveu. Senão fica uma leitura assim muito lenta, né? Sem graça. Então, é sempre esse conflito e essa movimentação. Essa é a ação, pode ser modificada, essa ação tem relação ao conflito e apresentada na introdução, depois vai sendo desenvolvida no desenrolar do texto, e esse conflito é muito importante para a narrativa de um conto, porque dá realmente uma motivação até para o próprio leitor e movimenta o próprio texto. Agora sim, Leni, faz favor, vamos à frente. Então, vem uma parte do desenvolvimento do texto que eu estava apresentando anteriormente, a luta por seu espaço. Aí eu pulo uma parte, porque ela fica na África, ela se casa na África, e aí ela tem uma gravidez que vai bem até o 8º mês, mas depois não. E ela tem um problema muito sério, com uma pré-eclâmpsia, e não foi possível salvar a criança, e ela fica com uma sequela para o resto da vida e não pode mais ter filhos. E isso é muito importante para definir essa explicação, essa colocação. É muito importante para definir todo o conflito do conto. O marido foi perfeito, deu todo o apoio e o carinho necessários, mas ela tem um vazio enorme, porque ela queria muito ter o filho e teve uma gestação incompleta. Então, aquilo fez muito mal a ela. E esse vazio foi permanente durante mais de ano. E, no fim, ela encontra uma criança abandonada na floresta. Uma criança negra, africana, do Quênia, da tribo Masai, é uma tribo grande, conhecida no Quênia. E ela trouxe, então, para casa e foi querendo ficar com a criança. E aí o marido explicou que seria muito complicado, porque numa época ainda que não se aceitava negros com facilidade e que a criança não poderia ser criada por eles que eram brancos. Então, aí desenvolve já a parte do conflito toda que tem. Clímax. Então, esse é o momento de maior tensão na história. Ou seja, quando o personagem precisa enfrentar o problema, tomar uma decisão, resolver uma ação, e é essa ação que vai definir a resolução do conflito, assim como o rumo da história. Então, o clímax, você vai criando, né, pela introdução, um pouco do desenvolvimento, aí você vai criando o clímax. Então, qual é a situação? O marido diz a ela que deveria entregar a criança para uma instituição de caridade, né, para que ela fosse adotada. Então ela se assusta. Eu estou contando, mas eu escrevo contos geralmente em primeira pessoa. Crônicas, às vezes, geralmente também. Não sempre, mas geralmente. E assustada, ela se rebela.
E ela diz, não, eu quero adotá-la. E o marido argumenta que os brancos não adotavam crianças na década de 60 e que a comunidade branca não ia aceitá-los. Isso aí é um clímax para ela enorme, porque cria um pavor. Primeiro, ela encontrou uma criança para poder preencher aquele enorme vazio que ela tinha e teria para o resto da vida, porque não poderia ter filhos. E aquela criança totalmente abandonada na floresta, lá à mercê dos bichos. Então, ela se rebela contra isso. Mas ela fica firme e o marido apoia, e eles têm uma longa e interminável luta para conseguir a adoção. Nesse inteirinho, os pais dele falecem, deixam uma herança boa para eles nos Estados Unidos, e a fazenda no Quênia já estava dando assim problemas, já estava ficando difícil, as monções, as brigas entre as tribos, atrapalhava demais os trabalhadores na fazenda. Então, eles resolvem ir para os Estados Unidos. Aí, o que vocês têm nos Estados Unidos? Pior ainda, o preconceito racial exacerbado na Geórgia, onde eles ficariam, e totalmente intransigente, podendo até vir a ser violento. Imagina só, um casal de brancos adotando uma criança negra. Como é que eles seriam aceitos? Usaram todos os recursos possíveis para matricular a menina, que ela chamou de Clarice, numa escola razoável. E ela queria que fosse para uma universidade. E a luta foi maior. Mas ela consegue. A filha vai, estuda e vai muito bem, porque era uma menina muito inteligente. Então, todo esse foi um conto grande, relativamente grande, né? Umas 5 páginas de computador. Assim, quando vai para a diagramação, acaba dando mais. E aí ela tem uma história muito bonita, muito interessante, de luta, e aí com esse preconceito racial, etc. Foi até por conta de um tema que eu tinha que escrever, e aí eu fiz esse tipo de conto. Depois, então, de um desenvolvimento bem maior, que eu só trouxe pedaços para vocês, vamos falar da conclusão, que vai encerrar toda a narrativa. E esse desfecho da história, muitas vezes, pode ser totalmente diferente do início e pode também mostrar uma solução para o conflito ou não, ou pode deixar em aberto. Então, isso vai depender do escritor. Vamos ver como é que o exemplo que eu coloco aí para vocês. Aí, o que acontece? Com a proteção, reconhecimento dos direitos civis para todos, independente da cor, né? A luta nos Estados Unidos foi enorme por conta disso, o apoio de amigos, familiares, e fizemos um grupo, né? Eles fizeram um grupo que realmente, junto com outros, conseguiram mudanças nas leis e que os negros fossem mais respeitados nos Estados Unidos. Todos nós conhecemos aqui sobre a grande luta dos negros nos Estados Unidos. E ela diz que se a filha alcançou um nível de reconhecimento profissional e pessoal, a minha neta foi além. Projetou-se no mundo das artes, da criação gráfica em nível internacional, à custa do seu valor e qualidades únicas. Não teve apadrinhamento. Menina era talentosa. E essa história começou e terminou pelo fim. Estranho dizer isso, mas a minha neta, Vanessa, foi o fio condutor desse relato de lutas, conquistas, vitórias, perdas, mas de muito amor e solidariedade. Então, vocês percebem que, assim, o encerramento, o final, a conclusão pode ser diferente da introdução? Pode. A conclusão pode mostrar a solução do conflito? Também pode. A conclusão pode ser completamente diferente do início? Também pode. Então, dentro das regras básicas do conto, algumas inferências, algumas definições de narrativa, o autor faz. Eu sempre digo isso. Tem gente aqui que me conhece que sabe que eu digo isso. Você define. Você escreve, tem valor, e é você que vai definir. Claro, de uma certa forma que você, quando pegue o texto, você reconheça, esse é um conto, esse é uma crônica, esse é uma prosa poética, simplesmente, esse é um texto informativo, enfim. Dentro desses parâmetros, você faz a sua escolha para uma individualidade narrativa, tá? Como construir um conto? Então, algumas colocações aqui.
E eu digo sempre algumas, porque nada que eu digo é única verdade, nem existe. Porque vocês vão pesquisar, vocês vão ler, vocês vão perceber que outras visões acontecem. Então, eu sempre falo para as pessoas que me ouvem, pesquisem, e se puderem, tragam a pesquisa de vocês e vamos, né, debater, porque a minha visão não é a única que existe sobre o tema, e eu continuo afirmando isso aqui para vocês. Mas o conto é uma história que se inicia e se depara sempre com um conflito. No caso do um espaço, a luta por seu espaço, o grande conflito era a adoção de uma menina negra por um casal branco. Como manter isso? Como defender isso? Numa situação bastante contra, né? Contra eles, contra a vontade deles. E, além disso, no decorrer do enredo, você atinge o ápice da emoção quando o personagem precisa enfrentar esse conflito. Foi quando ela disse, eu não quero que ela seja adotada, eu quero ficar com ela. Então, esse para ela foi o conflito maior, foi a parte mais forte do conflito. E ela afirmou a vontade dela e o marido teve que ceder e apoiar, apesar dele argumentar. Então, quando a resolução é encontrada, a narrativa tem seu momento de declínio em direção à conclusão do conto. Apesar de que aqui, nesse ponto que eu mostrei a vocês, ela teve mais um alento, né? Teve fôlego até chegar ao final. Mas também não é só disso que o conto se estrutura. Ele possui características próprias que podem estar presentes na construção desse gênero literário. Então, são elementos essenciais para que o conto consiga ser iniciado, desenvolvido e concluído. Uma ajuda para vocês. E aí nós começamos pelos personagens. São aquelas que realizam ou sofrem as ações da narrativa. São aqueles que sofrem a ação principal da narrativa, porque no conto, A Luta por Seu Espaço, ela tinha amigos, ela tinha outras pessoas, ela teve a família dela, a família dele, mas eles são totalmente secundários ao conflito principal. Dessa forma, os personagens podem ser seres humanos, mas podemos até brincar com animais, objetos inanimados, que acabam sendo humanizados por causa da conversa, por causa do comportamento, né? Na crônica eu fiz isso já, no conto não. No conto eu deixo para as pessoas. Mas no conto há poucos personagens. Eles podem ser divididos em protagonista, antagonista e coadjuvante. Então, ali, na luta por seu espaço, eu tive os protagonistas e os coadjuvantes. Não tive um antagonista assim importante que fizesse realmente uma frente, mas era a sociedade em geral, né, que era contra uma situação dessa. É preferível deixar um ser humano morrer à mercê da floresta, de animais, do que cuidar. Então, os antagonistas, podemos dizer, se vocês acharem diferente, ótimo, depois vocês comentam. O antagonista poderia ser a própria sociedade, né? Uma coisa assim meia esquisita, mas sociedade é sociedade, não dá para a gente discutir muito. E aí, sobre personagens, eu vou mostrar um outro exemplo para vocês, de um conto que se denominou O Sequestro de uma Alma. E eu começo, para poder mostrar, eu fui pegando os pedaços. Uma tarde agradável, uma brisa suave, um mar calmo, ondas vagarosas, caminhando. Isso durante uns 2 dias. No terceiro, eu fiz isso tudo, mas encontrava sempre uma casa por onde eu passava constantemente. Dessa vez, encontrei aberta, fui entrando. E a sala principal cheia de caixas. Comecei a remexer nas caixas e, de repente, alguém me atacou por trás, me deixa completamente desacordada com alguma coisa que me passaram, que era o cloroforme. E eu fui sequestrada. Uau! Então, você já tem aí uma moça, uma mulher, que foi sequestrada. É porque o homem não vai ficar tarde agradável, vai ser diferente. Então, é uma mulher, foi sequestrada. Acordei em uma cabine de um barco com mãos e pés amarrados. Capitão, a mulher acordou, alguém gritou. A porta se abriu e entrou um homem, para variar, bonito, alto, muito espigado e jovem. Ah, mas claro, eu não faço muito conto com gente feia, não. Mas gente feia tem valor, isso não tem importância.
Mas, no caso, o homem ia causar uma impressão forte nela. A fisionomia era séria, mas não assustadora. Cabelos e olhos castanhos. Aí eu descrevo esse personagem. Mas era agradável e era um capitão. E era o capitão, porque o cara gritou lá, né? Capitão, a mulher acordou. Então, você já tem aí a moça, a mulher e o homem, que é o capitão. Já tem o personagem apresentados. E os secundários ali, o cara que gritou e alguma outra pessoa lá que vai aparecer, mas é tudo secundário. Ok, Lene, podemos ir adiante. Então, isso já é sobre personagem. Agora vamos ver sobre tempo. Aí, o tempo no conto é um pouco mais reduzido. Ao mesmo tempo que é definido e marcado, ele ocorre numa linha cronológica, retilínea. Definido e marcado, eu vou dizer também que é relativo, e nós vamos ver. Alguns contos podem retratar espaços curtos de tempo, como minutos, dias, horas, enquanto outros retratam meses e anos, mas sempre de uma forma breve. Então, né, no romance, vai passando, os anos vão passando, vai explicando, etc. Já no conto não temos fôlego para isso, nem temos espaço e tempo para isso. Então, algo mais curto. E no conto, uma coisa muito importante é o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico, muito bem, tá? A época está sendo apresentada. O tempo em meses, anos, dias, semanas. O tempo psicológico é mais assim, um pouco complicado. Ele pode apresentar uns flashbacks, ou seja, ele retoma, ele volta para o passado, como eu fiz na crônica que eu apresentei anteriormente, né, lá do espaço, a luta por seu espaço, em que eu começo, faço uma pequena introdução e depois eu digo, essa história começou há muitos anos atrás, e aí retomo toda a história lá atrás. Então, isso é o tempo psicológico que vai apresentando flashbacks. Ou, às vezes, você faz uma retroativa rápida e volta. Lembra de um fato e volta. Isso pode ser feito. Pode, mas precisa saber fazer bem para poder não tumultuar e não deixar o leitor confuso. Isso tudo depende da imaginação e da própria memória do narrador, né? Daquele que está escrevendo o conto. Mas sempre, as emoções estão sempre ali presentes. Isso é muito importante, né? Intensidade, tensão no conto. Já o tempo cronológico define bem, aconteceu isso ontem, hoje, amanhã poderá ser assim, então fica mais fácil, mais linear a evolução de tempo. Ok, Lene, vamos adiante. Vamos ver sobre tempo, o exemplo que eu dou. A conversa surgiu entre a mulher e o capitão. Durante os poucos dias que fiquei em sua companhia, aí já defini o tempo. Ela não ficou meses, nem ano, no navio, né, na embarcação. Ela ficou poucos dias. E, quando as informações chegaram, o barco zarpou para ir entregá-la em casa, porque foi constatado que ela, coitadinha, não tinha nada a ver com nada. E o capitão se apresentou, levou até em casa e ali se despediu. Meses depois, eu estava na festa de uma amiga que comemorava sua promoção na carreira militar na Marinha, né? Tem gente aí que conhece sobre Marinha. E quem entra? O marinheiro, o capitão que ela conheceu. Aí a história corre, né? Mas eu não vou contar a história para vocês. Depois, quando quiser ler, vai poder ler. Muito bem. O marinheiro que havia sequestrado o meu pensamento, meu sentimento, meu coração, aí já tem emoção, aí já tem intensidade, que faz o leitor querer saber o que vai acontecer na sequência. O espaço. O espaço também apresenta uma certa limitação. É o cenário no qual a história se passa e que o enredo se desenvolve, claro. Além disso, é no espaço que os personagens executam e sofrem as ações, obviamente. O cenário é onde acontece toda a narrativa do conto. Ok, vamos ver lá como é que eu coloquei o exemplo. Então, sobre o espaço, acordei em uma cabine de um barco. Então, vocês já ficam sabendo, em primeira instância, que ela estava num barco. Em alto mar. E as minhas informações chegaram, o barco zarpou e fomos para um porto, para que ela fosse entregue, um ponto próximo à casa dela, para que ela fosse devolvida à família dela. Meses depois, na festa de uma amiga,
Então, você já tem aqui o barco, o mar, a casa e a festa. Aí está o espaço que foi delineado, mas ele não foi apresentado assim. Olha, isso aqui aconteceu... Olha, não, tira fora. Isso aconteceu dentro de um barco do tamanho X. Não, nada disso. A gente nem escreveu nada disso. Ah, o alto mar, porque era um mar, não sei das quantas, era verde, cor-de-rosa, amarelo, azul. E não sei, a gente também não descreve, não diz que era o alto mar de não sei o quê. Não fala, não precisa falar nada. As pessoas já vão entendendo aquilo. Né? E também próximo à minha casa, o porto, qual era o porto? Que tamanho era o porto? A minha casa, onde era? Que bairro? Que cidade? Nada disso foi dito. Não precisava, está implícito. O mais importante não era isso, o mais importante era o conflito, que na realidade foi um conflito muito gostoso desse ponto. Então, é relativo. Depois teve uma festa, então uma coisa bem amena, bem agradável, ok? Tipos de contos, então, para vocês terem uma ideia, vão existir outros também, mas o que está sendo apresentado aqui é uma parte do que é conto, né? A gente não pode abranger tudo, porque senão ficaríamos aqui horas conversando. Vocês têm os contos de fadas, que a gente conhece de toda a vida, de pequenininhos, e a gente até grande ainda lê alguma coisinha e se lembra e faz alguma referência. E ali apresenta, final feliz, etc. O conto fantástico são situações inexplicáveis ou absurdas, e nós temos gente boa escrevendo contos fantásticos. Assim como assim elementos do sobrenatural, então torna a narrativa assim impossível de acontecer na realidade, por isso é o conto fantástico. E o conto de terror é aquele que todo mundo fica muito assustado. Eu me lembro que eu era garota, minha irmã mais velha, e com umas primas minhas, ela disse: vou contar um conto, vou contar para vocês uma história. E aí era um contozinho de terror e a gente ficava apavorado porque a gente era garota. Mas isso acontece sempre em toda a infância. Então, é o inexplicável, é o sobrenatural também e é o assustador. E aí ele desenvolve esse medo, essa tensão, essa ansiedade, o suspense nos leitores, de maneira que mexe muito com o psicológico do leitor, o conto de terror. Então, cada um vai escolhendo aquilo que gosta, com certeza. Sugestões para criar um conto. Então, aqui, como é que vocês poderiam fazer? Atenção ao narrador e ao foco narrativo. O narrador é aquele que conta a história. Portanto, é importante que você defina a posição dele. O foco, ele pode ser o conto pode ser em primeira pessoa, o foco narrativo pode ser em primeira pessoa. Ou seja, o narrador é um personagem de maneira que participa. Eu normalmente escrevo em primeira pessoa. Eu sou eu, né, no conto. O conto sou eu. E conta a história do seu ponto de vista. E sempre, claro, gero na primeira pessoa. Eu faço e aconteço. Mas o narrador também pode ser em terceira pessoa. Então, ele não participa da história e relata aquilo e narra e conta o que está acontecendo. Então, você pode fazer os dois. Eu faço os dois. Muito mais em primeira pessoa, mas também faço o outro. Desenvolva bem o enredo. Então, o enredo é caracterizado pela sequência de ações, problemas que originam e compõem os acontecimentos da narrativa. Então, você tem essas ações que tem que ser, assim, tem que ter um sequencial, né? Está acontecendo, o que está, para ela se desenvolver bem, chegar ao clímax e depois ir para uma solução. E o enredo pode ser linear, né? Pode acontecer numa sequência lógica, ou não. Pode você buscar algo do passado para trazer para cá. E aí você pode fazer essa ação retroativa, mas bem cuidadosa, para não fazer mal às pessoas, né? Para não fazer confusão na cabeça das pessoas. Eu queria dizer alguma coisa específica, deixa eu ver se eu lembro aqui. O enredo, por exemplo, quando eu escrevo, eu já falei para todo mundo, isso todo mundo sabe, e eu falo sempre, eu escrevo sempre à mão. A mão no caderno, eu vou fluida, porque no computador eu paro, e daí não está bom, e daí eu vou perdendo as ideias. E quando eu já vou escrever, eu já fiz parte do conto todo na minha cabeça, eu já tenho
a história assim, principal toda na minha cabeça. Eu digo, vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser assado, vai encaminhar assim, depois o final, será que eu ponho isso, será que eu ponho aquilo? Mas eu tenho conto. Na realidade, tudo que eu escrevo, quando eu escrevo, eu já tenho quase tudo na minha cabeça. Eu fico lá confabulando comigo mesma e montando as coisas na minha cabeça. E recentemente eu tive que mandar um conto e tinha que estar terminando, e tinha muita coisa para escrever ainda. Eu falei, sabe o quê? Vai tomar muito meu tempo, eu vou escrever direto no computador. Então, o que eu anotei? As ideias principais que eu queria, para depois desenvolver com mais calma no computador, porque o prazo já estava chegando ao final. Então, sempre assim, pensem bem no enredo, ele é muito importante. Conflito, tá? De novo aí, sempre temos que ter um conflito. É a situação elaborada em uma das nações iniciais que é vivenciada pelos personagens. O sequestro, duas pessoas que se conhecem, que apesar da situação se sentem atraídos e que têm uma conexão, um entrosamento. Isso foi o do sequestro da alma. E a personagem precisa se mover para conseguir solucionar o conflito. E até parece que não vai ter nada, porque ele deixa ela em casa e vai-se embora, mas tem mais, e o conflito termina. Então, ressaltamos que um conto, em virtude do seu tamanho, geralmente há apenas um conflito, ou um conflito principal, pode haver, e alguns acontecimentos no entorno para apoiar, inclusive, o conflito principal. Agora eu mostro a vocês contistas. São contistas importantes, não são os únicos. Aqui são sugestões minhas. Vocês com certeza conhecem outros e vocês com certeza, ao pesquisar, vão encontrar muitos outros. Mas fiz uma seleção aqui para vocês. Vocês têm o Singer, que é um judeu americano, ele é Nobel de Literatura e ele representa, está faltando um S ali, tem um errinho. Representa a vida, o mundo, a sociedade e o ser humano. São uns textos muito densos, poderia dizer. O Sérgio Faraco, que é gaúcho, tem uma riqueza, um respeito pela língua portuguesa muito grande, e ele é primoroso ao escrever. Ele trabalha, lapida o texto. Eu acho isso muito bonito, porque torna a narrativa elegante. Eu sou favorável à narrativa elegante. Eu gosto sempre da narrativa elegante. Eu procuro deixar a minha assim, não precisa ser rebuscada. Não sou favorável a ser nada rebuscado, mas que seja bonita, que seja fluida. Eu sou, né? Para mim, cada um vai escolher o seu estilo. Eu penso assim para o meu texto. E se alguém pedir a minha sugestão, eu vou falar mais ou menos isso. Depois de publicar o conto, ele continua trabalhando, mas acontece isso com todo mundo. Quando a gente relê um conto que a gente escreveu há algum tempo, a gente diz, puxa, isso aqui podia estar melhor, não sei o que podia ter sido assim. A gente sempre percebe que podia aprimorar. Ainda bem que a gente percebe que pode aprimorar, né? E João Simões Lopes Neto é um excelente contista e consolida a corrente de ficção brasileira, porque ele apresenta as zonas rurais do país e ele que deu início ao regionalismo. Então, ele é bem importante nesse aspecto. Carrascosa, falando nos personagens infantis, é um grande contista brasileiro também. Linha tradicional, tem uma linguagem maravilhosa, tem riqueza, o léxico dele é uma maravilha. Bom, aí nós temos a grande Clarice Lispector, né? Que alguns, que ela sim, ela é assado, mas ela é precursora de muitas coisas e de muitos contistas que se inspiraram nela para poder continuar escrevendo. Ucraniana, todo mundo sabe disso, autora de romances, contos, ensaios, é uma das principais escritoras brasileiras do século XX. E a maior escritora judia desde Kafka, pelo menos uma informação que eu já pesquisei em vários cantos. E ela sempre apresenta reflexões dos dramas, anseios das mulheres, sempre não, ela também apresenta anseios e dramas das mulheres, e não só uma época, mas também temas que continuam em aberto na sociedade. Até hoje, a gente pode discutir os temas da Clarice Lispector. Então, ela foi uma precursora e ela abriu portas para vários outros. Caio Fernando Abreu, jornalista, dramaturgo, escritor brasileiro,
é um dos expoentes da sua geração, a obra do Caio Fernando Abreu, escrita num estilo econômico bem pessoal. E ele fala de sexo, de medo, de morte, principalmente da angustiante solidão. Eu tenho uma amiga que gosta muito dele e lê bastante o Caio Fernando Abreu. O Jorge Luiz Borges, argentino, vocês já ouviram falar, já conhecem, e ele é um nome na literatura universal, então não precisa ser muito apresentado. Bom, Guimarães Rosa é outra grande maravilha nossa. E um grande escritor brasileiro, século XX, um dos expoentes da nossa literatura. Machado de Assis também está aqui, está dentre os contistas, além de estar dentre os cronistas. Murilo Rubião. Ele possui um estilo bastante peculiar, suas obras são do gênero fantástico, e além de uma narrativa envolvente, brilhante, uma alta carga semântica nas suas primeiras linhas. Então, o autor vai colocar um grande universo de informações, o autor vai colocar muitas informações ao leitor e prende o leitor desde o início. Isso é que é o importante. Álvares de Azevedo morreu cedo, infelizmente, mas ele tem contos publicados que são bem relevantes na nossa literatura, e inclusive Noite na Taverna. Então, ainda há que haja consenso sobre as tramas do livro serem contos. O autor, à frente do seu tempo, já dá uma demonstração neste livro da fluidez dos gêneros literários. Então, você, quando vai lendo os grandes contistas, você vai aprendendo isso sobre os próprios gêneros literários e sobre as próprias correntes literárias. J.J. Veiga, outro autor que perambula pelo realismo fantástico. E ainda que nem sempre ele mesmo concorde com isso, ele diz que não, mas é um realismo fantástico. Poderíamos dizer, tratar-se de ser um autor de estranhamento, pois o estranho e o surreal geralmente surgem em seus contos e romances. Então, nós temos essas peculiaridades no Veiga. E Júlio Cortázar, também é escritor argentino, um grande intelectual, e em 81 ele foi para a França, adquiriu a nacionalidade francesa porque ele se revolta com a ditadura militar argentina. Os argentinos se colocam bem politicamente, né? Mesmo na literatura. Eu vou pular o Dalton e vou falar do Jerônimo, depois eu volto. Talvez um pouco negligenciado, o contista não tem uma produção muito profícua, mas ele é um precursor da ficção especulativa, mas da especulativa no Brasil, além de ter alguns trabalhos na literatura policial, veja só que interessante. E agora eu volto ao Dalton Trevisan. Ele foi considerado o mais importante contista brasileiro da atualidade. E recluso, seus contos falam por ele mesmo, e ele expõe um mundo bem sujo. Ele é paranaense. E próximo acho que é paranaense. E próximo do real, eu não falei curitibano, falei paranaense. E próximo do real numa literatura totalmente sem filtros. Ele é nu e cru naquilo que ele escreve. Muito obrigada. Eu espero que tenha sido de ajuda. E qualquer coisa que vocês queiram saber, façam contato com a Lene, que ela administra isso tudo aí, ok? Obrigado vocês. E, por favor... Aqui, administrando compartilhamento e descompartilhamento de tela, demora um pouquinho para a gente voltar. Mas, assim, muito obrigada a todos. Eu acabei de colocar ali no chat a lista de presença, porque quem estiver aqui hoje na aula, quem está aqui conosco, eu posso enviar seu material, né, professora? Assim como da outra aula, tranquilo? Então, eu vou enviar vocês que estão aqui na aula hoje, aproveitar bem o conteúdo da professora, e também eu solicitei que vocês fizessem perguntas no chat, mas nada impede que vocês façam agora abrindo o microfone também. Vamos dar um espaço às perguntas. Não tendo perguntas, a gente encerra a aula, mas... Isso, eu só queria fazer um comentário, agradecer a presença de alguns amigos, convidados que eu tenho, pessoas que eu convidei que estão aqui, o Rui, Lourenço, Nilceia, Ana Lúcia, muito obrigada por terem vindo, por terem apoiado, e agradeço aos outros que vieram aqui nos assistir.
Muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Vamos lá as perguntas, se vocês têm. Não. Já ficar com medo de perguntar, não pode perguntar qualquer coisa. Se eu não souber responder. O Rafael comentou algo sobre a cigarra ali que eu não entendi se é pergunta ou se ele fez um comentário. Deixa eu buscar novamente aqui. O Rafael, que ele comentou bem no início, eu estava tentando ajudar o Lourenço. Lourenço, você está ouvindo agora? Ele não respondeu no chat. Vamos ver o que o Rafael comentou aqui. Não sei se é comentário ou se é pergunta. Sim, agora estou ouvindo. Ok, que bom. Bacana. Não consigo mais encontrar. Rafael, você está aí? Quer abrir o microfone e comentar sobre a cigarra? Aqui, ó. O som de uma cigarra ecoava por todo o bosque. Será uma ameaça? O que você quer dizer com isso, Rafael? Pode falar. Ouvir? Não, eu tava com uma dúvida, porque eu tenho muita dificuldade em fazer essa diferenciação de um conto para um texto normal, como foi dito, né? Eu tenho essa dificuldade de fazer essa diferenciação. Aí eu ia escrever um conto, que eu acho que é um conto, né? Eu ia escrever um conto no chat, só que aí eu esqueci que lá não dá parágrafo. Não dá parágrafo, eu só ia escrevendo. Aí eu acabei enviando, sem querer, a frase foi incompleta. Entendi. Mas, você gostaria de saber como diferenciar um texto normal de um conto? Exatamente. Isso, Aí eu enviar o que eu fiz aqui para mim ver se isso se encaixaria como um conto. Só que aí eu esqueci que lá no chat eles não tem aquele espacinho não dá para dar um enter. Sim. Aí eu tô pelo celular, então não dá para dar um enter, acabei enviando, incompleto. Sim. A análise do seu texto para saber se ele é conto ou um texto normal ou não, como disse a professora, se é um texto, se é um conto ou outro gênero, você pode enviar para os nossos contatos que você recebeu no e-mail mesmo, tá? Que a gente vai analisar e avaliar e dar uma devolutiva para você. Para qualquer pessoa reconhecer se está lendo um conto ou não, precisa saber se é isso. Se tem um conflito, é um conto não é muito longo, não é muito extenso. Então, tem esses pontos básicos que a gente apresentou aqui, então pode reconhecer que seja um conto, né? Então, o conto, gente, é o que a palavra diz, é para ser contado, é para ser narrado, é alguma coisa assim. É diferente de um outro texto, tá? É conto, é para ser contado. Ok. Ok, Rafael. Mais alguém, Maria do Carmo, quer fazer pergunta? Abre o microfone. Eu falei que não, porque foi muito bem explicado já. Bacana, joia. Obrigada. Eu acho que você percorreu toda... Obrigada a você pela presença, querida. Imagina, obrigada a vocês pelo curso. Léo, Rui, Lourenço, Niceia, Renata, Pedro, Ana Lúcia, querem fazer alguma pergunta? Senão a gente vai para o encerramento da aula. Ok? Professora, acredito que então, como disse a nossa Maria do Carmo, ficou bem explicado, passou por todo o arco, né, necessário para o entendimento da escrita de um conto. E, então, fazer agora aqui o meu agradecimento, primeiramente a todos vocês que estão aqui, que estiveram nos prestigiando nesse trabalho, nessa oficina, o nosso mentor da iniciativa, professora, a indicação da Maria Tereza, da Maria Inês também, e que a professora Maria Tereza esteve conosco no gênero Crônicas e Contos. E o entendimento é de que essa iniciativa, acelerada pela Secretaria de Cultura de Mato Grosso, em parceria com a Oi Futuro, é um projeto para ser um espaço onde o escritor busque tirar essas dúvidas, né, a respeito da escrita de todos os gêneros, e lá mais adiante, quando terminou de escrever, que acha que já produziu o seu texto, ele encontrará também
os outros elementos para a publicação, divulgação e venda do seu livro. Mas esses são os próximos passos dessa iniciativa e todos vocês que estão em contato receberão os convites. Agradeceremos sempre prestigiarem esse nosso trabalho e, com certeza, as parcerias elas serão necessárias. Como eu falei, o Léo já nos deu dicas de venda de livros, então ele estará lá na sala do marketing para nos ajudar a construir esse espaço de marketing e venda de livros. A professora Maria Tereza foi um achado para nós trabalharmos escrita criativa, mas são todas propostas futuras para esse nosso novo empreendimento, tá? Que, em síntese, seria uma casa para o escritor. Olha, já que ninguém quer perguntar nada, tá, eu esclareci super bem, olha, vejam só, mas agora falando sério, eu agradeço a vocês a presença, terem vindo, né, dedicado esse tempo para assistir essa falação toda sobre conto, mas acredito que as pessoas que estejam aqui tenham interesse em poder desenvolver a sua narrativa, em escrever contos, e eu estimo que façam isso. Nós precisamos cada vez mais de uma literatura brasileira bem forte, bem composta, com muitos autores, e tem gente muito boa. Agora, eu queria falar uma coisinha bem pessoal. Eu estava refletindo sobre escrita e sobre arte em geral. Então, tem pessoas que me perguntam assim, mas como é que eu escrevo? Como é que eu aprendo a escrever? E é complicado isso, né? Porque se não tiver uma lasquinha de talento, e eu vou dizer uma lasca de talento, vai ser difícil escrever. Eu, por exemplo, gostaria muito de cantar, mas eu não tenho lasca nenhuma para ser cantora, né? Eu sou desafinada, então eu tenho que estudar muito, e você é uma cantora, assim, muito pobrinha, porque não vou ser grande coisa. Eu gostaria muito de ser uma... Eu poderia ter aprendido dança espanhola, mas não pude. Eu poderia ser uma bailarina, mas também não tenho talento para ser. Então, sabe, é preciso que a gente tenha um pouquinho de talento. Não precisa ser. Eu não quero ser Fernando Pessoa, eu não quero ser Drummond, eu não tenho assim. Eu quero ser eu, o melhor possível. Eu faço para melhorar, para eu me sentir bem. Então, eu gostaria de dizer isso para vocês. Aprender a técnica, com certeza, mas fazer muita leitura. Já comentamos isso e eu reafirmo. Por favor, leiam muito. Eu sei aqui, as pessoas que eu conheço daqui, eu sei que leem muito. E os que eu não conheço, acredito que também leiam. Mas, por favor, continue lendo, e muito. Sem leitura, ninguém escreve bem. E essa pitadinha de talento ajuda. Né? Assim, vai desenvolvendo e aí vai praticando. Quanto mais você escreve, quanto mais você pratica, mais você aprimora, mais você escreve bem. Então, o meu recado final é esse. Mas insistam, escrevam. A gente precisa de muito contista, e a gente precisa de gente escrevendo bem, né? E quanto mais vocês aprenderem, melhor, e mais praticarem, melhores contistas serão, melhores escritores serão. Agradeço a todos, uma boa noite, final de semana já vem por aí, que seja bom, e quem sabe vocês já não escrevam um conto nesse final de semana, né? Então, tudo de bom para vocês, muito obrigada pela presença. Obrigada, professora Nilceia. Eu acabei de enviar novamente a lista de presença atualizada ali, e eu já confirmei aqui de quem eu já recebi, eu tenho os nomes. Eu recebi do Rui, da Maria Inês, do Antônio, do Rafael, da Renata e do Pedro. São essas respostas que eu recebi. Aí, quem eu não li, não recebeu. Acabei de enviar o link novamente ali, eu vou aguardar para sair da sala, esperar que todos que não responderam, respondam. E, da mesma forma, voltar a agradecer a presença de todos, de cada um, do Cláudio, nosso mentor, da professora, e de todos os que possibilitaram que esse momento acontecesse. Com certeza, quando nós conseguimos atingir um coração, já é muito. É aquela gota d'água no oceano, mas eu fiz a minha parte. Então, se nós conseguimos contribuir com um de vocês, eu considero o propósito alcançado, porque
fazer a nossa parte. E eu tenho certeza que vocês aproveitaram bastante, tanto crônicas quanto contos. As manifestações, elas estão sendo bem positivas. Então, gratidão e aguardamos vocês na Casa Networking Art nas próximas salas. E essa sala escrita criativa, ela continuará, claro, com os outros gêneros literários. Nós trabalhamos apenas 2 e a proposta é trabalhar todos os gêneros literários. Está bem? Okay. Então, muito obrigado. Eu vou ficar aqui na sala mais um pouquinho, até vocês assinarem as listas de presença e bom fim de semana. Boa noite a todos. Boa noite. E espalhemos Até boas mais. energias. Tchau, tchau. Estou saindo. Obrigada, professora. Obrigada, Nilceia, Renata, Cláudio, Ana Lúcia, Rafael, Lourenço, Léo, todos. Rui, Maria do Carmo, obrigada.